Olá pessoal, estamos aqui novamente direto da Arisp para conversar com vocês ao vivo, online, pelo Facebook, a respeito de jurisprudência, conectá-los à jurisprudência. Estamos aqui hoje no 4º episódio da Jurisprudência Conectada. Meu nome é Arthur Zegger, sou professor aqui dos cursos da Arisp, cursos de Direito Civil e Processo Civil, e hoje vamos tratar com os senhores um tema bastante relevante, bastante polêmico e bastante atual. Antes de entrar no assunto propriamente dito, só quero relembrar aos senhores que a Arisp disponibiliza no final de cada dia do mês um material que se chama Arisp Jus. É um informe que contém entrevistas com desembargadores, com pessoas notáveis da área dos direitos reais e imobiliários, contém artigos, contém jurisprudência selecionada e é um material de bastante qualidade. Convido vocês a acessarem o Arisp Jus no endereço que aparece aqui embaixo na tela, que vocês certamente vão ficar muito satisfeitos, ok? Então vamos passar direto ao nosso tema, sem perder mais tempo. Lembrando que eu já vou aqui compartilhar o vídeo e peço para vocês que também compartilhem e que, além de compartilhar, comentem, né? Vamos tentar responder a todos os comentários ou a todas as dúvidas logo após a conclusão do nosso bate-papo, de forma a viabilizar o debate também, não é? Sobre o vídeo. Então, eu estou aqui compartilhando. Pronto. Pois bem, nosso tema de hoje: bem de família luxuoso. O bem de família luxuoso comporta penhorabilidade ou não? Muito bem, o tema é bastante polêmico, o tema é bastante atual, o tema é pauta de julgados do STJ, pauta de julgados dos tribunais de justiça de diversos estados, e hoje o nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, o que é o tal do bem de família? Qual que é, o que está por trás do conceito de bem de família? O bem de família ele surgiu nos Estados Unidos, não é? Com a colonização do território que era o mexicano, o atual Texas, e no direito brasileiro ele aparece no Código Civil de 1916. Então, desde o Código Civil de 1916, podiam as partes instituir bem de família, o que posteriormente, com a edição da Lei 8.009, passou a se reconhecer o bem de família como algo natural, como algo decorrente, como algo obrigatório, não só decorrente da vontade da pessoa de instituir um bem de família, mas a gente já entra nesse tema. O importante é dizer que o bem de família, ele é assim considerado como um imóvel, não é? Que é destinado ou afetado ao domicílio familiar e eventuais valores mobiliários cuja renda se destina à conservação do imóvel e ao sustento da família. Então, aquele único imóvel ou o próprio imóvel onde a família reside recebem uma proteção legal para garantia da própria residência, da própria moradia, para que a existência de uma dívida não leve a família a perder tudo, inclusive a moradia, inviabilizando que a família continue suas atividades ou que se recupere. Esse é o conceito. É uma proteção máxima da família que é considerada pela Constituição Federal como a base da sociedade. Então, se a nossa Constituição reconhece a família como a base da sociedade, nada mais natural do que proteger o bem de família, que é aquele imóvel onde a pessoa reside, ou são os proventos e rendimentos que garantem àquela família uma residência, viabilizando aí a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana também é um fundamento para justificar a ideia do bem de família. O Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, ele alarga um pouquinho o conceito de bem de família, reconhecendo que não só o imóvel onde reside necessariamente a família vai receber essa proteção de impenhorabilidade ou uma proteção que garanta que as dívidas não atinjam aquele único imóvel onde a família reside, ele estende pela súmula 364 também não só a família, mas as pessoas solteiras, separadas e viúvas.
Ou seja, aquele único imóvel onde a pessoa reside, ele fica impassível de ser atingido num processo de execução, porque se protege ou se garante o mínimo necessário para que a pessoa se restabeleça, para que a pessoa tenha dignidade de viver, ou seja, se respeita a dignidade da pessoa humana. Esse tema é bastante relevante porque quando se fala em penhora ou impenhorabilidade, se está tratando com o Instituto de Direito Processual que visa justamente atingir o patrimônio de um devedor para satisfação do crédito do credor. Ora, tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil, eles reconhecem que o devedor responde pelas suas dívidas com todo o seu patrimônio. Daí que vem a importância e daí que vem a relevância do nosso tema. Então, lembrando, o nosso tema é: será que aquele imóvel luxuoso, protegido como um bem de família, ele mantém essa proteção? Será que eu devo manter protegido um imóvel ultra valioso, suntuoso, luxuoso, como mínimo necessário para que a pessoa viva com dignidade, em desfavor dos credores dessa pessoa? Pois bem, esse é o nosso objeto. O bem de família, ele decorre então ou de um ato de vontade, quando é instituído por escritura pública ou por testamento, que é o ato de última vontade, e é o que prevê o nosso Código Civil. Ou pela Lei 8.009 de 1990, ele decorre naturalmente por determinação da lei, que desde 1990 protege, independente da existência da escritura, independente da vontade da parte em proteger o seu patrimônio, a lei reconhece que automaticamente aquele único imóvel, ou se existir mais do que um imóvel, o imóvel de menor valor é protegido como residencial, é protegido como bem de família. E se é protegido como bem de família, contrariando essa regra que eu acabei de comentar com vocês, de que o devedor responde com todo o seu patrimônio, então o bem de família ele protege justamente essa responsabilidade patrimonial, porque pelo bem de família a legislação torna o bem impenhorável, impassível de ser atingido ou de ser vendido ou de ser utilizado para satisfação de um crédito. Senhores, então a questão que vem é: o fato de um bem de família ser reconhecido, ou seja, o fato de, ou por um ato de vontade, ou por uma decorrência da lei, esse bem estar protegido com a impenhorabilidade, será que isso significa que esse imóvel não é atingido de forma nenhuma? E por isso a pergunta que eu coloco aqui: a impenhorabilidade, ela é absoluta? Veja, o Código Civil desde 1916 e o Código Civil nosso de 2002, ele reconhece que o bem de família, ele é protegido, exceto pelas dívidas que dizem respeito ao próprio imóvel. A exemplo dos impostos que incidem sobre esse imóvel, sobre a taxa de condominial do imóvel, ou seja, ter um bem reconhecido como bem de família não é salvo-conduto para morar ali de graça, sem pagar tributos e sem pagar condomínio, por exemplo. Todavia, a Lei 8.009, quando foi estabelecida, ela reconheceu o seguinte, que o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo hipóteses previstas nesta lei. A Lei 8.009 traz, no artigo 3º, que não é o objeto da nossa aula, mas é bom que os senhores saibam, uma série de hipóteses que excetuam essa regra da impenhorabilidade. Ou seja, apesar do bem de família ser protegido, a própria Lei 8.009, que atribui o bem de família automaticamente ao único imóvel onde reside a família, ou as pessoas solteiras, como a gente viu na súmula comentada do STJ um pouquinho antes,
Essa própria lei, ela reconhece que em algumas situações fica excetuada a empenhorabilidade do imóvel. O artigo 2º também é interessante, veja lá. Excluem-se da empenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. O que são adornos suntuosos? Obras de arte, esculturas, artigos de luxo que não dizem respeito à primeira necessidade ou à utilidade para usufruir do bem. Por exemplo, geladeira, televisão, não pode ser considerado um adorno suntuoso. Mas a parte final desse artigo 2º deixa o sabor da nossa discussão. O adorno suntuoso, tudo bem, então ele é penhorável. Agora, e o bem de família ultra valioso? Pois bem, vamos enfrentar. Antes disso, uma curiosidade, um comentário. A vaga de garagem, ela também continua protegida por esse Instituto do Bem de Família, da empenhorabilidade do bem de família? Vejam, há hipóteses em que a garagem ela está matriculada no mesmo registro do imóvel. Então, na mesma matrícula, há a unidade autônoma e a própria garagem. E há situações nas quais existem duas matrículas. Existe uma matrícula que diz respeito à unidade autônoma e uma matrícula que diz respeito à garagem. A jurisprudência, por meio da súmula 449 do STJ, disse o seguinte: a vaga de garagem que possui matrícula própria não constitui bem de família para efeitos de penhora. Ou seja, aquele proprietário que, eventualmente, no mesmo condomínio, um tem o imóvel, o apartamento e a vaga de garagem numa matrícula única, e o outro tem a garagem e o imóvel em matrículas separadas. Aquele em que as matrículas são separadas, a vaga de garagem não é protegida pelo Instituto do Bem de Família. Portanto, se for o único imóvel, ainda assim a sua garagem está arriscada num processo de execução em favor do seu credor. E agora passamos diretamente ao nosso objeto, ao que a gente vem introduzindo e aonde queríamos chegar. Lembrando, você que chegou agora, compartilhe o vídeo, comente, quero que possamos debater o assunto é bastante polêmico, bastante interessante, muito atual. Os imóveis residenciais de alto padrão, ou de luxo, ou suntuosos, eles são protegidos pelo bem de família? Vamos ver. Não há disposição legal nesse sentido. A Lei 8.009, ela não traz, dentre as hipóteses do artigo 3º, que é o artigo que diz quando o bem de família pode ser penhorado, ela não diz que o imóvel é penhorável a partir de dado valor ou que fica excetuada da empenhorabilidade o imóvel luxuoso ou suntuoso. Então, não há previsão legal para essa situação. Ainda assim, em 2006 foi editada uma lei que alterou o Código de Processo Civil vigente à época, e essa lei tinha um artigo que estabelecia as mansões, de família. Então vejam que interessante. Um artigo dessa lei, um dispositivo dessa lei, determinava que aquele imóvel em valor superior a 1.000 salários mínimos, à época da construção, seria reconhecido como mansão de família. E como tal, ele poderia ser atingido pelo Instituto da Penhora, ou seja, a mansão de família não seria coberta pela empenhorabilidade. O que eu quero comentar com os senhores nisso já houve, portanto, um movimento legislativo para tentar trazer o assunto da penhorabilidade do bem de família luxuoso para o ordenamento jurídico. A questão é que, à época, o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou esse artigo, vetou esse dispositivo, sob o seguinte argumento: apesar de razoável a proposta, ela quebra com a tradição surgida com a Lei 8.009. Ou seja, muito embora razoável a justificativa de se limitar a proteção a um dado valor, ela quebraria com o princípio da Lei 8.009
que é a proteção daquele único bem ou daquele bem onde reside a família. Pois bem, a posição jurisprudencial sobre o tema, atualmente, ela é minoritária pelo reconhecimento da penhorabilidade do bem de família luxuoso. De novo, o que os tribunais vêm entendendo é que o bem de família, quando luxuoso, não por esse motivo pode ser atingido, justamente por não existir disposição legal com essa orientação. É muito interessante que muitos julgados, eles inclusive fazem referência a que o legislador tentou incluir no ordenamento essa questão, porém foi vetada. Observe os senhores que na mensagem de veto constou expressamente que, apesar de razoável o argumento, o Instituto estaria sendo vetado porque mereceria um maior debate, reconhecendo a pertinência e até a relevância do tema. Ou seja, deixou-se as portas abertas para manter essa discussão. Fato é que existem decisões reconhecendo que o bem luxuoso é penhorável, ainda que reconhecido como bem de família. Todavia, são minoritárias as situações. A parte minoritária da jurisprudência é que entende nesse sentido. Trago para vocês aqui um precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que apesar de antigo, ele de 2008, ele muito bem delimita e já foi utilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como fundamentos para decidir. Vejam só que interessante o tema. Bem de família, em penhorabilidade. A Lei 8.009, que é de cunho eminentemente social, tem por escopo resguardar a residência do devedor e da sua família, assegurando condições dignas de moradia, mas não pode o devedor servir-se do Instituto do Bem de Família como meio para frustrar a legítima pretensão dos seus credores, subtraindo da execução o imóvel de elevado valor, situado em bairro nobre, e como tal, pode e deve ser objeto do arresto, que é o atingimento do bem, não é, no processo. Devendo, no entanto, extrair, quando da venda da arrematação, um valor que proporcione ao executado a aquisição de um imóvel de porte médio, no mesmo município de sua localização, capaz de assegurar ao devedor e à sua entidade familiar condições de sobrevivência digna, mas sem suntuosidade. Vejam, o que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu aqui é algo muito razoável. Se o bem de família é suntuoso e há a possibilidade de vendê-lo, garantindo com parte da venda que seja adquirido um outro imóvel no mesmo local que permita à família viver de forma digna, está sendo mantido o princípio ou a proteção a que se pretende, que é a preservação da entidade familiar. Bastante oportuna e relevante essa argumentação. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2010, também decidiu esse tema. E nesse julgado que eu faço referência aos senhores, o Tribunal de Justiça de São Paulo citou na íntegra o julgado anterior de Minas Gerais. Vejam o que disse aqui. Bem de família penhora admissibilidade nas particularidades do caso. Hipótese em que o imóvel comportava a venda com reserva do suficiente para aquisição de outro, de menor valor, resguardo da moradia, sem eliminação da dignidade. Uma curiosidade, nesse julgado, a época em que se pleiteou a penhora do bem de família luxuoso, o valor do imóvel era 2 milhões de reais. O valor da dívida era de 500 mil reais. O que o tribunal reconheceu é que se poderia vender aquele imóvel de 2 milhões, reservar 1 milhão para compra de algo que garantisse a moradia com dignidade, no mesmo local, etc., pagando-se então a diferença. No outro sentido, pessoal, e vamos lá, vamos compartilhando, hein? E vamos compartilhando, vamos comentando, muito legal a participação, estamos aqui animados, empolgados, muita gente ao vivo, é isso que a gente quer. A gente quer atingir, a gente quer participar, a gente quer entusiasmar e eu tô entusiasmado com vocês.
Se pudesse, já estaria respondendo os comentários, hein? Eu vou ficar feliz se ficar 1 hora aqui respondendo para vocês. Então, vamos lá. Vamos ver. Heloísa. Pergunto. O que é considerado imóvel de alto valor luxuoso, suntuoso? Veja que numa cidade mais pobre, um imóvel de 100 mil reais pode ser mansão. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, é quase um casebre, tendo em vista o valor do metro quadrado. Assim, em São Paulo, mansão poderia ser algo acima de 1 milhão, 4 milhões ou 10 milhões. Acaba sendo algo muito subjetivo. Heloísa, perfeito comentário. Você tem absoluta razão. Essa é a grande dificuldade da jurisprudência e é isso o que vem sendo pauta dos julgados. Veja, apesar de não haver uma delimitação por lei do que venha a ser um imóvel de luxo ou um imóvel suntuoso, talvez nem seja necessário essa delimitação por lei, de forma rígida, porque muitas vezes o que é um imóvel luxuoso deve ser verificado no próprio processo. Será que naquela região eu consigo comprar um imóvel que atenda a família com as características daquela família? Porque também existem famílias de 10 pessoas e o bem de família é protegido para pessoa solteira. Então, a questão é muito subjetiva. E o tema está em pauta, o tema é absolutamente relevante e não há ainda uma posição categórica dos tribunais que nos sujeite aqui a já estar amarrado no assunto. Então sua pergunta é muito pertinente. E perceba que estávamos comentando aqui justamente nesse caso, que está aqui na tela, que foi ponderado que o imóvel valia 2 milhões, a dívida era de 500 mil e com a reserva de 1 milhão se conseguiria garantir a dignidade. Então a questão é subjetiva e deve ser vista no caso a caso. Estou sendo comunicado que há mais do que 50 pessoas ao vivo online. Se eu pudesse, já daria um abraço em cada um de vocês. Muito obrigado, ficamos muito felizes. E não deixem de mandar ideias, comentários, sugestões, qual é a sua dúvida, o que te inquieta, a qual jurisprudência você quer estar conectado. Muito bem. A despeito das posições favoráveis que eu comentei com os senhores, vamos comentar também o contraponto. Há decisões também desfavoráveis. O Tribunal de Justiça... aqui. Vamos lá. Vamos nos encontrar aqui. Ao vivo é assim mesmo. 1 minuto. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2015, reformou uma decisão de primeiro grau e essa decisão de primeiro grau determinava a penhora do bem de família luxuoso. Nessa situação, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou? Não se ouvida que o aludido imóvel de luxo é de luxo, o que se verifica pela sua grandeza e pela sua localização. Todavia, a Lei 8.009 protege os bens de família de forma indistinta, com exceção das hipóteses elencadas em seus incisos, na qual não se enquadra a hipótese dos autos. Então se prendeu justamente no positivismo, se prendeu única e exclusivamente ao que a lei permitia penhorar ou às exceções legais. Muitas vezes, como eu comentei, esses julgados fazem referência que que já se tentou o Poder Legislativo instituir uma limitação de valor e não o fez. Agora, como uma das nossas ouvintes aqui comentou, realmente há essa dificuldade. Será que a lei precisaria determinar ou que caberia também a flexibilidade ou ao critério do magistrado verificar o que é, no caso a caso, um bem de família luxuoso ou qual é o limite ou a relação entre a dívida que merece desconsiderar um bem de família e, portanto, atingi-lo. Essa decisão que eu trago aqui para os senhores, aliás, a posição do STJ também ela é controvertida. Vejam, em 2014, o ministro Sidney Bennett ele foi relator de um recurso especial e consignou o seguinte: a jurisprudência dessa corte já se manifestou positivamente quanto à possibilidade de desmembramento de imóveis
sobre os quais recaiam a proteção conferida pela 8.009, que é bem de família, quando for possível preservar a distinção própria tutelada pela norma protetiva. Ou seja, o cidadão tem uma casa construída num terreno que permite fracionamento, fraciona-se o terreno por mais que o todo seja um bem de família e atinge-se então aquela parte que foi fracionada. Muito bem, então vejam que há uma linha de raciocínio que verifica, a despeito da discussão sobre o valor, está garantida a moradia. Aquela fração do terreno onde recai a casa e, portanto, a família mora e reside, está protegida. Muito bem. Em sentido contrário, outra posição do ministro Masami Ueda, de 2010. O artigo 3º da 8.009, que trata das exceções à regra da empenhorabilidade, não faz nenhuma indicação concreta em relação ao valor do imóvel. Portanto, é irrelevante para efeitos de empenhorabilidade que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. E menciona também precedentes, ok? Então vejam, há precedentes nos dois sentidos. O que eu venho falar com vocês agora, para concluir aqui o nosso bate-papo, e sigam perguntando, a ideia é essa mesmo, a gente poder interagir, se não aqui ao vivo, depois eu respondo os comentários. A questão aqui em pauta e relevante e que me fez trazer o tema para os senhores hoje aqui no dia 27 de setembro, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou em mais um caso desta natureza. Apesar de ainda não haver acórdão proferido, e aí ficam os senhores convidados a estarem antenados no site do Superior Tribunal de Justiça e aqui no Facebook da Arisp, porque quando essa decisão sair, vamos comentar e vamos incluir aqui na página da Arisp do Facebook. O que se decidiu a despeito de não existir acórdão foi o seguinte: a maioria dos ministros reconheceram que o imóvel, reconhecer a penhorabilidade do imóvel bem de família poderia colocar em risco a instituição do Instituto. O ministro relator, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão, ele inaugurou o seu voto encaminhando para a possibilidade de penhorar parte do bem de família, luxuoso. Vejam o que ele comentou. Ele falou, olha, após a penhora da fração do bem de família, seria garantido que o restante do imóvel ficaria protegido para que o proprietário pudesse ainda viver de maneira digna e respeitável. Ou seja, a ideia aqui é que a penhora de parte não ia ferir com a dignidade da pessoa humana. O que queremos proteger com o Instituto do Bem de Família? Queremos proteger o único bem de forma indistinta, ou o Instituto do Bem de Família, ele visa a proteção da dignidade da pessoa humana, que é aquela pessoa que, muito embora na sua vida econômica, na sua vida empresarial, na sua vida, na sua atividade, não tenha ido bem ou não esteja indo bem, que ela tenha as mínimas condições de, tendo residência e moradia digna, se recompor. Essa é a ideia. Será que será que para a pessoa se recompor, ela precisa morar num local suntuoso e em desfavor dos seus credores? Ou seja, aquele que mora numa casa que vale 10 milhões, ele merece seguir morando naquela casa protegido contra alguém para quem ele deva 100 mil reais e que precise desses 100 mil reais eventualmente para comprar a sua primeira residência, que ainda nem tem a sua primeira residência? Então vejam que o tema é bastante polêmico e bastante relevante. Continuando então o julgamento, inaugurado o voto do ministro Salomão, veio o ministro Marco Buzzi. Ele falou o seguinte, olha, o objeto que se pretende penhorar é uma unidade habitacional indivisível, um apartamento. É inviável a penhora total, parcial ou individual. A proposta é examinar, e aí o ministro Salomão respondeu, a proposta é examinarmos se perante um débito pequeno, o devedor que possua um bem imóvel de alto valor possa ter autorizado uma penhora de parte. Há também o direito do credor em se ver ressarcido, não é? E aí a ministra Isabel Galotti, também contra o relator, que permitia a penhora do bem de família luxuoso, falou, uma quitação que pode ser de enorme importância para o credor
muitas vezes, que uma quitação pode muitas vezes ser de enorme importância para o credor, que é uma pessoa humilde. Esse acórdão ainda não foi publicado, sequer foi divulgado. Todavia, esse assunto da penhora do bem de família luxuoso, ele está na pauta. Não há uma decisão categórica, não há uma decisão vinculativa ainda no assunto. O próprio movimento legislativo reconheceu que o assunto é relevante a despeito de ter sido vetado, não é, naquela iniciativa legislativa de 2006. Então, convido os senhores a se interessarem por esses julgados, a acompanharem, a ficarem atentos aqui na página da Arisp. Tão logo esse acórdão sair, ele será comentado por nós e será divulgado por nós. Então, eu agradeço muito a vocês. Esse era o tema que eu queria tratar hoje. Estou enormemente lisonjeado com a quantidade de pessoas aí que estão nos assistindo ao vivo. Para nós é uma questão de bastante alegria. Fiquem atentos aqui ao Jurisprudência Conectada, se conectem ao que está acontecendo, fiquem antenados aqui ao canal da Arisp, fiquem antenados ao Arisp Jus, acessem o Arisp Jus, é um conteúdo de extrema qualidade, de extremo zelo por parte da equipe editorial que trabalha com isso. E agradeço aqui publicamente a toda a equipe da Arisp, uma equipe incrível, um ambiente aqui incrível que nos permite, de uma forma moderna, estar online com vocês, comentando jurisprudência, abrindo o debate e indo para além do que os assuntos meramente registrários, mas que tocam em direitos reais e que também interessam ao registro de imóveis. Então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, contem comigo e até um próximo Jurisprudência Conectada. Tchau!